Olá, bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo da playlist de uma série de vídeos que eu vou fazer só sobre backtest. Eu vou mostrar como instalar um robô e fazer o primeiro backtest. Depois, no decorrer da série, eu vou mostrar outra maneira de fazer backtest, vou explorar as opções de backtest e também mostrar um pouco de otimização. Então a ideia nessa série é explorar bem o analisador de estratégias, o Strategy Analyzer. Bom, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos instalar um robô, né? Vamos pegar aquele primeiro robô que eu coloquei no site, né? O padrão elástico, e vamos baixar ele. Então a gente vai vir no nosso NinjaTrader, vai vir em ferramentas, importar complemento de NinjaScript. Vai vir na nossa área de downloads, né? Daqui a gente baixou o arquivo, abrir o arquivo zipado mesmo, né? Como ele foi baixado. Ele vai dar nosso aviso padrão, dá para desligar esse aviso, né? Com esse instalado o nosso robozinho. A gente poderia fazer um backtest aqui no gráfico diretamente, tá? Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo. Então a gente vai vir em Novo, Analisadores de Estratégia. E ele vai carregar o nosso analisador de estratégias. Vou maximizar aqui. E no analisador de estratégia a gente pode vir aqui, ó, e fazer um backtest, ou uma otimização de estratégia, ou usar uma das outras opções aqui, até um AI Generation, mas isso vamos explorar no futuro. Então aqui a gente escolhe a estratégia que a gente quer usar. Aqui a gente tem a nossa estratégia que a gente carregou ali, mas para começar nós vamos começar com cruzamento de média móvel. Selecionamos a estratégia, que tem os parâmetros dela, ó, a média rápida 10 períodos e uma média lenta de 25 períodos. Aqui a gente seleciona o ativo. Vamos escolher, por exemplo, o NASA, que é o que eu estou usando nos exemplos normalmente. O preço. Vai ser baseado em ESC, BID ou último. Vamos deixar o último preço. Aqui o tipo de gráfico que a gente vai usar. A gente tem toda aquela opção de gráficos que o Ninja tem, né? Tem volume, tem rank Acha, só tem que cuidar, tá? Alguns tem que ter um cuidadozinho. Mas enfim, pode escolher o tipo de gráfico que quer rodar o backtest. Aqui o valor, né? Por exemplo, aqui ó, gráfico de minuto. Eu posso escolher 1 minuto, posso escolher 5 minutos, 15 minutos, mas eu vou deixar de 1 minuto. Período de tempo do teste. O período inicial. Eu aconselho sempre nos primeiros testes, né? Vai rodar um robô novo, vai rodar uma estratégia nova. Usa um período inicial curto, né? Até para ver como ela se comporta. Vamos pegar aqui os primeiros dias, dia 4 até o dia 22. 3 semaninhas agora de novembro, né? Só para a gente ter uma experiência. Aqui, horário de negociação. Você pode escolher o horário de uma bolsa específica, Nova York, Londres, Japão. Se deixar aqui, ele vai deixar o padrão, que é o padrão que você está usando. Quebra no EOD. Isso aqui é para quando você sempre deixa habilitado que ele vai quebrar o gráfico no final do dia, tá? É para gráfico temporal. Se não usar um gráfico temporal, desabilita isso. Mas é outra história isso também, tá? Corretagem. Aqui a gente pode incluir a taxa de corretagem, mas eu vou deixar desabilitado primeiramente. Depois eu vou mostrar por quê. Barras passadas, que ele vai olhar para fazer a operação. Pode ser o 256 ou eu vou botar barras infinitas. Barras necessárias para ele fazer a operação. Então, o número de barras que vai ser necessária para pré-carregar para fazer a operação. A resolução. Vamos deixar padrão, depois eu vou mostrar como se usa a resolução máxima. Aqui tem a opção de executar ordens limite em um toque, seria, sabe? Mas isso é para quando o robô usa ordens limite, deixa desabilitado. Deslizamentos, lipage, se a gente simular uma derrapagem, né? Aquela derrapagem que o preço não entra exatamente onde a gente gostaria, porque pode entrar na fila ou dar uma derrapadazinha no preço, dá para simular aqui. Número de entradas por direção, né? Mas não é o número de lotes, tá? Aqui a gente pode escolher todas as entradas ou entradas exclusivas. Aqui, sair antes de encerrar o pregão. Então ele fecha a operação antes de encerrar o dia. Quando estiver encerrando o dia, ele fecha a operação. É bem importante para quem usa mesa proprietária, né? Deixar isso habilitado, porque elas exigem, a maioria delas exige que se encerre a operação no mesmo dia, né? Algumas não, algumas você pode deixar aberta, né? Mas isso aqui é deixar habilitado. A quantidade de ordens a gente pode deixar da própria estratégia ou vir aqui definir uma quantidade de ordens, ó. E a validade das ordens, né? Pode ser diária, a gente pode escolher aqui. Deixar aqui padrão estratégia, tá? E vamos apenas executar o gráfico para ver o que acontece. É que ele tem um resumo do desempenho dele. Então ele fez um lucro total de 6.735 dólares, né? Ele está habilitado para entrar um lote só, né? É o padrão ali, né? O lucro bruto 141 mil dólares, perda bruta 135 mil dólares, não tem corretagem, não habilitei ela, fator de lucro, rebaixamento máximo ele
rebaixou $17.000, enfim, tem todas as opções aqui que a gente já conhece, né? A maioria já conhece isso, né? A taxa de acerto, essas traduções são cachorrinhas, são sem vergonhas, né? Número de negociações altas, aqui é o número de negociações vencedoras, né? De win, né? E aqui o número de negociações perdedoras. Número de máximo de consecutivos de vitórias, número máximo de stop que a gente teve, né? Então foram 15 stops seguidos. Então aqui a gente tem a divisão entre long e short, né? 11 stops seguidos na compra e 16 stops seguidos na venda, e aqui tem o número de vitórias seguidas na venda, e aqui o número de vitórias seguidas na compra. Enfim, a gente tem todos os parâmetros, tá? E eu vou explorar um pouco mais aqui daqui a pouco. Só que eu quero mostrar uma coisinha para vocês antes. Vamos habilitar a corretagem e ver o que acontece? Vamos executar de novo. Olha só, não aconteceu nada, a nossa corretagem ficou em zero. Por que acontece isso? Vou minimizar aqui, a gente vai vir aqui ó, nas nossas contas, ó, a nossa SIM1, que é a conta simulada padrão, ó, clique em editar, botão direito, editar conta, e a gente vai habilitar a corretagem nela, né? Vamos colocar a lifetime aqui. Pronto. E agora a gente vai vir no nosso analisador de estratégias, executar, estamos com a corretagem habilitada aqui, executar, e agora ele vai aparecer nas corretagens, $3.904 de corretagem. Olha a diferença que faz habilitar a corretagem ou não no backtest. É bem grande, né? E aqui também eu quero mostrar para vocês, antes de explorar um pouco mais, a quantidade de lotes. Ó. Por exemplo, aqui, posso colocar 2, executar, aplicou 2 lotes. Vamos voltar para um lote só? E agora eu vou mostrar as partes mais importantes que tem que ter cuidado no backtest. Aqui é a resolução das ordens. Dependendo do tipo de operação que você estiver fazendo, do tipo de robô, e eu aconselho, a maioria das vezes, usar resolução máxima. Por que isso? Porque assim a gente vai ter uma precisão maior. Aqui eu coloquei em máximo, coloquei resolução de tique e o valor de 1. Então a cada tique ele vai calcular o nosso robô. Isso exige muito mais processamento de um computador, mas é assim que você vai ter uma precisão maior nos seus backtests. Então eu vou rodar agora com essa resolução máxima. Eu vou acelerar o vídeo, né? Não vou deixar vocês... Percebam que teve uma diferença aqui. Ah, essa diferença foi para mais, mas às vezes ela pode ser para menos. Então, porque a gente tem um cálculo mais fiel, a gente tem uma resolução mais fiel, principalmente para estratégias de scalp, né? A gente precisa de resolução tique a tique, né? Não dá para fazer uma estratégia de scalp com um cálculo a cada fechamento de barra, né? Porque a barra pode variar entre máxima e mínima, né? Nesse intervalo da operação, né? Bom, mas é o seguinte, não quero demorar muito esse vídeo, depois a gente vai explorar mais isso. Então aqui em cima, ó, a gente tem o resumo, né? E a gente tem outras análises, ó. Aqui a gente tem a análise do gráfico, ó, a curva de lucro e prejuízo. Ele pode ser mostrado em curva, ele pode ser mostrado dessa forma. A gente pode ter por dias da semana, ó, os dias da semana que tiveram mais lucro. A gente pode ter o horário do dia que apresentou mais lucro ou mais prejuízo. A gente pode ter o horário assim mais aprofundado, de meia em meia hora. A gente pode ter aqui por negócios, né, por trades, né? E aqui a gente pode fazer toda a classificação, né, por período, ou por exemplo, por lucro líquido, né? Ó, só clicar e ele ordena para nós, né? Então dá para fazer isso. Aqui a gente pode ter o gráfico, né? Ó, a gente tem a exploração do gráfico, de como é que foram executadas as ordens. E lembrando que esse aqui é um robô de compra e venda no comprimento das médias, né? Dá para ver o detalhamento das execuções, os trades, né? Ah, tradução é complicado. Né? Aí tá, por exemplo, aqui eu tenho um trade, ó, eu quero ver meu primeiro trade lá, às vezes para não ter que estar voltando o gráfico todo. Clica o botão direito e vem aqui em gráfico, ó, ele vai abrir o gráfico daquele primeiro trade, ó, daquele foi o primeiro trade do nosso período. Ó. Aqui quando a gente está em trades, por exemplo, ó, se a gente quiser salvar esses trades aqui em uma planilha de Excel, ó, só clicar com o botão direito, exportar, e a gente pode salvar isso em um arquivo de Excel, todos os trades. Então, dependendo da análise que a gente quer fazer, é uma ferramenta bem útil, né? Vou mostrar mais uma coisinha para vocês. Aqui em resumo, né? A gente pode ter fixo o preço, pode ter o percentual junto aqui, ó. Pode ter pontos, ó. Quantos pontos teve de lucro, quantos pips, quantos ticks.
Então o Ninja é bem completo. E ao longo dessa playlist eu vou mostrando outras opções. Então vamos fazer, eu prometi que eu ia rodar o robozinho, aquele nosso, né? Aquele do site da Engine para Trader, né? Vamos pegar aqui. Aqui temos todas as configurações, elas estão todas no PDF, analisem o PDF. Eu vou ajustar o horário aqui. Até as 3 horas, né? Que é o horário que eu mostrei no outro vídeo de teste lá. Minuto, né? Aqui vou incluir a comissão. A resolução tem que ser máxima, porque é um robô que roda tique a tique, né? Então tem que ser uma resolução máxima. E vou executar ele. Prontinho. Então aqui ele executou o robozinho, né? Então ele fez 2 operações. A gente pode ter análise toda aqui. Então, a gente pode vir aqui em negócios, né? Que seria trades, né? Clica no botão direito, gráfico, e aqui o gráfico das operações. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo fica por aqui. Depois eu vou fazer outros vídeos mais aprofundados. Se está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, dá seu like, explore bastante os backtests. É uma ferramenta poderosa para você analisar as possibilidades de uma estratégia. E fique ligado no canal, que eu vou postar bastante vídeo sobre backtest, que aliás é o que eu mais gosto de fazer no trade.